né? Eu queria começar, senhor presidente, publicamente lhe agradecendo que, através do professor Rafael Valim, de São Paulo, eu tenho mandado alguns artigos para o GGN e tem saído os artigos, e às vezes quando a gente escreve de parte técnica, o pessoal interpreta pelo lado político, que às vezes não é, a gente não traz as melhores notícias. Então eu queria primeiro já separar, junto com o agradecimento, eu queria pedir desculpa ao José Alberto Fagundes e ao James Manuel, porque eu não pude estar aqui na parte da manhã, em que pese eu estava no primeiro voo, mas vocês sabem como é que é setor aéreo. Eu venho de Minas, e aí só consegui chegar na hora que eu cheguei. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que dividir é o seguinte: nós temos 3 esferas de pensamento. Ou seja, a gente tem a esfera da ciência política, são as esferas das decisões. Ou seja, a decisão política, se vai para aquele lado, se vai para aquele outro, como o Adriano falou, o governo toma essa decisão, o governo toma aquela outra decisão. Então, o que eu vou falar não é na esfera da ciência política. Ou seja, qualquer decisão que tivesse tomada diferentemente, sob o aspecto de quem mexe na indústria do petróleo, poderia estar certa, poderia estar correta. O que você precisa ter é uma definição. Existe um outro aspecto que é a da geopolítica. O que é a geopolítica? A geopolítica são os fatores externos que normalmente no petróleo são em nível global e mundial, e nessa geopolítica, qual é o cenário que eu encontro para a minha tomada da decisão da ciência política. E, se eu fosse fazer um círculo concêntrico menor, o terceiro círculo concêntrico, o menor deles, seria o da política econômica. A política econômica é aquela tomada de decisão materializada no papel. Ou seja, então, eu tenho uma lei que sai dizendo que a política econômica vai ser essa, ou através dos textos legais, me permite avaliar qual que é a política econômica adotada. E eu vou me manter muito mais na política econômica, naquilo que está posto, naquilo que está colocado no papel. Eu não trouxe a apresentação, mas se vocês precisarem de alguma referência, principalmente o pessoal que for estudante, tem algumas 2 referências que eu dou. Você vai no YouTube, /Fato Constitucional, lá tem uma série de vídeos que eu posto lá sobre coisas relevantes ao mundo do petróleo. E eu lembro aqui, o professor Alberto Machado está aqui dentro. Professor, eu aprendi o seguinte: o diabo é perigoso, não é porque ele é o capeta que faz maldade, não. Ele é perigoso porque é velho. Então você vai ficando velho nesse setor, e aí você já viu muita coisa. E eu comecei a trabalhar com um colega do professor Borromeu, que é um professor da FGV. Na época o Borromeu era magro e não tinha cabelo. Então o senhor vê que tem muito tempo atrás que a gente começa a estudar esse tipo de coisa. E aí, é justamente através disso que eu quero começar os vários pontos que eu anotei. Por quê? Porque as 3 palestras que me antecederam foram fundamentais para o que eu vou falar. Como a maioria do que eu tinha escrito já tinha chegado com um papelzinho escrito, então ótimo, porque aí eu só contextualizei a fala de cada um para a gente complementar, e peço ao senhor presidente, quando estiver faltando 3 minutos, me avisar, porque o assunto é instigante, a gente fala muito, e se não controlar o tempo, a gente vai ficar a tarde inteira falando só de um determinado ponto. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero explicar é o seguinte: hoje vamos explicar, e tudo que eu falar aqui é fato, tá? É fato que, se você pesquisar no Google, você vai encontrar. Primeira coisa: como foi o processo legiferante do pré-sal? Foram 4 anteprojetos de lei que foram transformados em 3, e eles foram propostos, ou seja, na Câmara dos Deputados, na seguinte ordem. Primeiro projeto que eu vou fazer: eu vou criar a PPSA. Ou seja, eu vou criar um novo modelo, né? Eu vou mudar o modelo. Então, primeiro eu vou criar a empresa. Segundo, eu vou capitalizar a Petrobras para preparar o modelo. E o terceiro é o modelo em si. Não foi essa a ordem. Qual foi a ordem? Primeiro, de criar um modelo. Então, o primeiro projeto, se a gente lembrar, qual que era o primeiro projeto de lei? Era um novo modelo. Então, eu estava discutindo a concessão. Para esse novo modelo, acho que a PPC era antes, não era isso? Era o modelo. O segundo era a empresa nova que eu inventei no modelo. E o terceiro era a capitalização. Ou seja,
era a mola propulsora para que a Petrobras tivesse elementos para participar no modelo. O que aconteceu? Significa que quando eu pensei o modelo, eu pensei ele entrando em vigor nessa ordem básica. E aí, na hora de eu aplicar na prática, os 3 projetos, já saiu de anteprojeto e virou projeto, já foi entrando na Câmara. De 4 anteprojetos viraram 3 projetos e foram em regime de urgência. Significa, regime de urgência, em 5 sessões legislativas você tem que aprovar. Ok? E aí, não pode, e a sessão de emendas é uma única sessão. Isso foi num fast track muito rápido. Elas foram entradas em 2009, em 2010, em março de 2010, elas já estavam prontas ali para serem julgadas, para serem decididas no Senado Federal. E foram decididas no Senado Federal numa única sessão. O que foi colocado lá? Tinham milhares de emendas ao projeto. Foram derrubadas todas as emendas e foi aprovado o texto como veio. Então, a gente chegou lá no começo ali de março, abril de 2010, com os 3 textos sem nenhuma modificação. A não ser a questão do royalty, que começou a discussão do royalty mais ou menos nessa época, março de 2010. O que acontece? Em abril de 2010, explode a Macondo Well lá no acidente da BP no Golfo do México, mas aí já era tarde demais. Ou seja, já tinham sido rejeitadas emendas, chegou a ter uma discussão sobre uma emenda ambiental, mas elas foram abafadas pela discussão dos royalties. Aí o que acontece? O governo negocia com o Congresso, fala o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, eu preciso fazer a capitalização da Petrobras. Então eu tiro o regime de urgência, vocês aprovam as outras 2 leis, PPSA e a capitalização da Petrobras, e a gente deixa a discussão dos royalties, que era no fundo o novo modelo, para depois da eleição. E por que o Congresso achou bom? Porque aqueles estados onde se defendiam que os royalties deveriam ficar os mesmos, os deputados e senadores puderam voltar suas bases eleitorais. 2010 foi ano de eleição, não foi? E pode falar assim: olha, você vote em mim que eu vou defender os royalties para o estado de São Paulo. Vote em mim que eu vou defender a manutenção dos royalties para o estado do Rio de Janeiro. E em outros estados ele falava: vote em mim porque eu vou defender a distribuição dos royalties para todos os estados. Então, deixou-se essa discussão para depois da campanha eleitoral. E aí vem a primeira distorção. Por quê? Porque quando você aprovou a capitalização da Petrobras, o modelo de capitalização, e aí não tem nenhuma ironia nisso, é um fato. É só vocês olharem a lei da capitalização, se ela foi publicada ou não em dia de jogo de Copa do Mundo. E em dia de jogo de Copa do Mundo, a gente sabe que realmente a empresa abrir uma pauta para a área do petróleo é difícil em época de Copa do Mundo. Então, ou seja, se aprovou a capitalização da Petrobras, que entrou em vigência antes. E aí o que aconteceu? Entrou em vigência sem ter um marco regulatório. Aí o que aconteceu? Eles criaram essa figura da cessão onerosa, e a figura da cessão onerosa não estava prevista na lei, com todas as letras. Ela foi uma interpretação da lei. Basta ver a sessão que foi feita no Senado Federal, que consta no YouTube, onde a assessoria legislativa do Senado Federal discute que tinha dúvidas sobre a interpretação do projeto de lei como ele está. Aí o que acontece? Então vamos criar a sessão onerosa. Quando assinaram o contrato da sessão onerosa, aí perguntou: é um modelo ou não é um modelo? Porque vamos falar a verdade, uma lei de 11 artigos, que é um modelo de regime de petróleo, é o único lugar do mundo, é mais do que uma jabuticaba, é a célula da jabuticaba. Aí o que o governo do estado do Rio fez? Só tem em vigor essa lei? Assinou um contrato de cessão onerosa? Ótimo, entrou com uma ação para cobrar a partilha, cobrar impostos e outras coisas, e bônus de assinatura que não foram pagos para ele. Porque se era um novo modelo regulatório, ou se era um novo tipo de contratação, e não havia sido revogada a questão do bônus de assinatura, então ele entrou. Então existe uma ação na demanda, você procura mais ou menos quando for ali outubro de 2010, você vai achar essa ação do Estado do Rio de Janeiro contra a participação especial. Ele reclama a participação especial no contrato de cessão onerosa. E aí o que acontece? A PPSA
como foi invertida, ela foi aprovada, ela ficou de 2010 a 2013 sem ser criada. E o que a gente tem que ter como isso, como importante? O que é a indústria do petróleo? Ou o que são determinados setores da economia? Eu quero fazer um parênteses. Determinados setores às vezes não são o que são. Supermercado. Supermercado sempre foi um setor. Eu compro a prazo, vendo à vista e ganho dinheiro nessa diferença. Carrefour quebrou esse benchmark. Começou a fazer just in time, sem estoque, distribuição em nível nacional e ganhou mercado. A indústria do petróleo não é perfurar, achar, não sei o quê. Para você participar de um leilão da ANP, você tem que botar dinheiro na frente. Você tem que dar uma carta de fiança. Você tem que se habilitar. Significa que é uma indústria de capital intensivo. E a palavra-chave para indústrias de capital intensivo, eu vou usar a expressão em inglês, é risk mitigation, mitigação de risco. Você chega com uma planilha de custos lá, está aqui, doutora Antônia, essa planilha para a gente fazer o evento no IPP, a planilha de custos é essa. Aí depois eu chego assim, doutora Antônia, olha só, tem um palestrante que vai vir de helicóptero. Aí ele vai falar, Cláudio, mas não é possível, eu tenho que ter um orçamento. E aí a gente começa a entender o que é importante e o que afugenta ou não afugenta. O que afugenta ou não afugenta significa é a regra. A gente só precisa ter uma coisa, a regra. Você vê que até hoje se reclama no futebol que devia ser que nem nos jogos de futebol americano, que o juiz para, olha a cena na televisão e analisa a interpretação da falta vendo o telão e o replay. No Brasil, a FIFA resolveu não, é corrida. Mas tudo bem, você já sabe que a regra é essa. Você sabe que pode ter falhas, podem ter desvios e podem ter erros devido à regra. Mas a regra é essencialmente clara, ok? Então o que a gente tem que ter é a regra muito clara. Daí porque eu não concordo, e não concordo de jeito nenhum com a opção, principalmente de quem tem que planejar, de chegar e falar que, não, vamos fazendo, daqui a um tempo vocês vão ver que estava certo. Sabe por quê? Olha só. Planejamento energético para 2030. O site do Ministério da Minas e Energia é feito com dados de 2005. Não foi atualizado até hoje. Então, por mais que eu queira fazer um esforço para interpretar, eu não uso o planejamento 2030 do MME, porque os dados são 2005. Da EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, os dados de 2008. E é isso que eu falo, gente. Quando eu estou falando assim, não é que eu sou contra o governo. Eu canso de falar, faça isso, faça aquilo. Ou seja, eu faço sempre uma propositura crítica. O que a gente falou, por exemplo, com relação ao leilão do pré-sal? Quem foi no dia do leilão do pré-sal viu. Ela estava com 3 envelopes de preço. Como na área de lance ninguém subiu, ele colocou o mínimo. Olha só, quando eu digo de política econômica, eu quero ver o texto que está na Constituição, incentivar a concorrência. Realmente não é fácil? Não, não é fácil. Vamos fazer justiça. No caso, em áreas que já foram áreas até hoje, que hoje são áreas do pré-sal, mas foram no regime de concessão, como o bloco que a Galp pegou, né, que era a exploradora portuguesa, e não teve concorrência, não teve gente. É difícil fazer concorrência no petróleo. Mas existem elementos que são possíveis de serem feitos. E alguns elementos é você, por exemplo, não criar regra depois. O que aconteceu no dia seguinte ao leilão de Libra? Seguinte. O decreto do Plano Nacional de Contingências foi editado depois do leilão de Libra. O leilão de Libra foi na segunda e na terça sai o decreto que saiu no Diário Oficial da quarta. Então, você imagina, você com a mesma planilha de orçamento do evento que eu levei lá para o IBB, aí eu chego e falei, olha, mudou um outro custo também, porque aquele hotel que a gente reservou vai ser um outro hotel. E um detalhe do IBB que vocês podem não atentar, o IBB aceita sócios pessoas físicas. Eu sou sócio pessoa física há muito tempo, então é um instituto que gera uma capacidade para a gente discutir muito forte. Então, vamos começar aos pontos que eu julgo também relevantes, contextualizar a questão histórica. Um dos pontos que o doutor Antônio não falou, que é importante, na audiência pública lá do pré-sal, o próprio IBB levantou um ponto. Vem cá, esses custos recuperáveis, eles vão poder ser corrigidos ou não? Vai ter correção monetária ou não vai ter correção monetária? Entendeu? É um ponto importante. Agora é um ponto
que o mínimo que a gente conhece a realidade brasileira, quais são as situações jurídicas no Brasil em que alguma coisa não tem correção monetária hoje em dia. Eu não conheço. Se tiver alguma coisa, entendeu? Eu ainda não conheço. Pode ser que tenha. Lembrou alguma coisa sem correção monetária? Não. Então vamos lá. Eu falei, lembrou de alguma coisa? Os balanços não são corrigidos. Os balanços não tem mais correção monetária. Muito bem observado. E isso, e foi uma grande grita com relação a isso quando tiraram a correção monetária dos balanços. Bem pensado, não tinha esquecido disso. Vamos lá. A audiência pública em si, ela desagradou a gregos e troianos. É por isso que eu digo que a minha postura é uma postura de política econômica e não de ciência política. Por quê? Tanto tinha gente lá na audiência pública falando assim, estão vendendo petróleo nacional e entregando a riqueza para o estrangeiro. Quanto que tinha gente falando, não, vocês estão fazendo o seguinte, vocês estão não deixando o mercado concorrer. Então, ou seja, posições extremamente opostas foram encontradas nesse dia da audiência pública. A Petrobras, como operadora exclusiva, como já foi colocado, o grande ponto são dois. Ela pode ser operadora exclusiva? Eu acho que pode, mas em que condições ela na minha opinião, poderia? Vamos ver o que aconteceu? O monopólio do petróleo está lá na Constituição, artigo 177, diz que é da União. Quando foi feita a quebra do monopólio, eu tinha uma previsão dizendo o seguinte, o exercício desse monopólio é feito pela Petrobras. Então o monopólio continua até hoje sendo da União. O exercício é que foi quebrado. Então, olha, se para eu criar um monopólio de exercício, eu tinha que ter uma previsão constitucional, e eu entro no livre mercado, o que vem o Supremo e fala quando entra a lei do petróleo? A lei do petróleo tem aquela famosa ad-requião, uma ação declaratória de constitucionalidade, e nessa ação declaratória de constitucionalidade, os ministros do Supremo, alguns se lamentando, alguns fazendo uma lucubração de conteúdo nacional, de nacionalista até, falam, olha, a gente tem que se redimir. A Petrobras, ela pode trabalhar sim, mas só competindo. Só em regime de concorrência. O texto constitucional foi o Supremo, foi eu que estou falando. Só competindo. Então, não tem problema nenhum que ela fosse operadora exclusiva numa área, num regime jurídico, numa área específica. Só que eu entendo que deveria ter uma exceção na Constituição, porque a gente está fazendo uma exceção ao artigo 170, que prevê a livre competição. Posso estar errado? Posso estar errado na minha avaliação, mas eu estou botando um dado lógico. Antes existia o exercício do monopólio na Constituição. O mercado começa quando você tira da Constituição. Se vai fazer uma limitação, não bota na Constituição, acho complicado. Mas também ninguém vai argumentar a inconstitucionalidade disso. Bom, a gente só vai saber como funciona quando a gente vê o JOA. Eu quero ver, eu estou dando o JOA, quando eu digo que foi no Tribunal de Contas. JOA, para o mundo do petróleo, Joint Operational Agreement. É o contrato que os consorciados fazem para identificar a responsabilidade de cada um. E com relação à questão de responsabilidade, na hora que a gente vê o JOA, se chegar no Tribunal de Contas, isso vai acabar virando bem ou mal um documento público, a gente vai ver exatamente o papel da chinesa, exatamente o papel da Shell, exatamente o papel da francesa, das chinesas, né? E exatamente o papel de cada um, dentro daquele consórcio. Aí sim já é possível analisar, não preciso esperar. Eu já consigo analisar que tipo de consequências. Porque uma outra coisa que para mim também, sobre o aspecto, olhando para a Constituição Federal, vocês já entenderam que o meu marco é esse, é o livrinho verde. Olhando para o livrinho verde e olhando para a legislação me causa estranheza, é a lei falar que a PPSA não tem responsabilidade. Eu pergunto para vocês, tem um vazamento e um dano ambiental, ela é a gestora do contrato. Ou seja, vocês acham que algum órgão ambiental, algum Ministério Público, o Ministério Público Federal, vai chegar e vai entrar com uma ação e falar assim, não, eu não vou entrar contra a PPSA não, porque a lei fala isso. A Constituição faz uma responsabilidade na área ambiental objetiva e a todos os agentes que tiveram direto ou indiretamente. E o Ministério Público tem por dever de ofício, na dúvida denuncia todo mundo e deixa que ao longo do processo cada um assume sua responsabilidade. Então, falar que não tem responsabilidade nenhuma é bonito. Principalmente quando você... O que é a gestão do contrato? Se é segurar o fator R, se é falar produz mais, bota mais ou menos o custo, e se isso não gerar responsabilidade, eu não sei o que é.
Então, a gente tem, eu estou falando uma crítica porque são pequenos ajustes, pequenos e tolos ajustes. Você quer ver um outro ajuste? Nos países onde você tem, e aqui tanto o Antônio quanto o Adriano deram uma abordagem indireta disso, mas vamos detalhar. Nos países onde eu tenho a National Oil Company, a PSA, normalmente não tem agência reguladora, porque é o próprio poder público que está ali, é o próprio Estado que tem a empresa. E onde eu estou? Onde eu tenho agência reguladora, eu não tenho a figura da BPSA. Aqui eu tenho os dois, mas não tem problema, porque o que a Constituição fala? Que a empresa pública e a sociedade de economia mista seguirão os regimes jurídicos das empresas privadas. Significa que a Petrobras age, atua e é fiscalizada e concorre como empresa privada. Artigo 174 da Constituição, está lá escrito. Perdão, 173, né? Da Constituição, está lá escrito, sou eu que estou falando. Então, a PPSA, por ser empresa pública, entra no meu regime jurídico. Aí, dá uma patinada, o pessoal dá uma patinada tola. Eu estou falando uma patinada não é pra gente aqui, não. Nós estamos aqui, todo mundo brasileiro, a gente conhece como é que é o Brasil, não tem problema. Eu estou te falando pro cara que vem de fora. Pro cara que vai pegar a legislação que está escrita e vai dar uma olhada e falar, que coisa estranha. Eu vou falar, que coisa estranha. Pode falar com qualquer sotaque. É o seguinte, a diretora da ANP é membro do conselho de administração de uma empresa privada. Ou seja, a chefe... Não, eu estou falando como... É mentira ou não? É verdade. Tá bom, só estou falando o fato. A diretora do agente regulador, ela faz parte do conselho de administração do agente regulado. Aí submete isso à Comissão de Ética da Presidência da República e a Comissão de Ética fala tudo bem. Então eu vou lhe dizer, se a Comissão de Ética falou tudo bem, eu acho que tudo bem. Mas não é questão de ser ou não é, questão de conveniência. Eu não acho conveniente. Eu não acho bacana o papel. Entendeu? É aquele negócio. Não tem legalidade, não tem constitucionalidade. Ou seja, não estou falando que tem, estou falando o seguinte. Se a Comissão de Ética falou que não tinha problema, não tem problema, mas não seria conveniente. Porque ele é um agente regulador. Eu não posso ter diretor do agente regulador compondo o conselho de administração do órgão regulado. Por quê? Porque na hora que falar no contrato de gestão, olha o que está dando o caso de Pasadena. Olha a confusão que está dando, por causa de decisão de conselho de administração. Quem fazia parte do conselho de administração? Diretor. Quer dizer, então, em conselho de administração você tem discussões relevantes ao mercado, mas você tem quem já participou em reunião de conselho fiscal e de conselho de administração sabe que algumas discussões nas reuniões são absolutamente sigilosas. Alguns dados, até chegarem ao mercado, são estratégicos. Ah, não, mas dado estratégico em peso do petróleo não tem não, né? Ou seja, tudo em petróleo é estratégico. Tudo em energia é estratégico. Vamos lá. O que mais que eu queria pontuar para vocês? E aí a minha intenção da minha apresentação é muito mais provocativa, né? Para a gente poder identificar. Questão de conteúdo local. Porque conteúdo local é a política pela qual eu tenho que ter um percentual do meu sistema produtivo em indústria nacional. E o conteúdo local não tem quem não ache uma política bacana. É que nem política inclusiva em escola. Não tem quem vai falar contra. Agora, nós temos que dar elementos para essa política econômica. E é isso que está faltando. Pequenos elementos ou grandes elementos de dar o norte dessa política econômica. Quer ver um exemplo? Eu venho de Minas Gerais, apesar do meu sotaque de Juiz de Fora, ou seja, eu sou mineiro de Belo Horizonte. E lá em Minas Gerais está boa parte da indústria de base, porque nós temos o minério de ferro, nós temos o aço. E ali na região de Ipatinga se constrói navios. Não tem alguém da indústria naval que vai falar de tarde? De construção naval. Então, ou seja, constrói navio, constrói porta de navio, secção de navio, já sai tudo descendo ali pela 040. Até uma curiosidade, tem um equipamento que distribui a parte do petróleo que se chama Manifold, que fica lá no subsolo, lá no fundo do oceano. E o Manifold, que a Delp faz, que é uma empresa mineira, eu falei assim, nossa, o desenho desse seu Manifold é bem diferente, né? Aí eles falaram, não, é porque é no gabarito para passar naquele túnel que desce na serra. Então o Manifold brasileiro, ele tem que ser no gabarito para passar no túnel. Então significa, por quê? Porque petróleo envolve uma operação logística gigantesca. Não é uma pequena. Daí porque é muito difícil a gente comparar com o Brasil com Angola.
e não tem infraestrutura nenhuma. Lá, se a operação não fosse offshore, entendeu? Você não ia conseguir fazer muita operação dentro de terra. Então a gente tem que pensar sempre naquela planilhazinha do custo ou do número. Mas o que a gente tem, que eu acho que a gente poderia deixar de elementos sobre um balanço do pré-sal? Primeiro, não tem certo, não tem errado. Se o governo quer criar uma área de reserva, poderia ser mais cômodo eu já manter o contrato que era o contrato de concessão. Mas se quis mudar, não tem problema em mudar o contrato. Mas a regra está toda ali? É isso que eu quero saber. Quero saber se a regra está toda ali. Se a regra está toda ali, não tem problema. Eu mudo a regra, a gente vai estudar a regra, vamos jogar de acordo com a regra. E acho que ainda falta alguma coisa naquela regra ali. O que falta? Falta essa situação. Se a Petrobras vai ser operadora, eu não tenho um problema com a Petrobras ser operadora de 30%. Mas será que é conveniente que ela seja operadora e ainda seja ofertante? Aí eu chamo a vocês um caso que teve no CAD, era da Marítima contra sei lá quem. Olha no CAD, reparo naval, Petrobras. Duas empresas foram fazer uma concorrência e foram e disputaram para fazer reparo naval de plataforma. Lei 8666, que é a lei da concorrência, foi aprovada tudo direitinho. Só que eles trocaram informações técnicas. O que o CAD fez? O cara falou assim, olha, sob o aspecto do direito administrativo, da lei 8666, vocês estão corretos. Mas sob o aspecto da lei da concorrência, vocês minimizaram a concorrência a partir do que um dos operadores trocou informação técnica com o outro. Não fui eu, falei ao CAD, uma decisão do CAD. Aí o que acontece? Esse caso é o seguinte, quem tem a informação privilegiada de todos os estudos, de 30 anos de monopólio, de X anos de monopólio, entendeu? E que vai ser o operador, esse sujeito vai sentar com cada player para montar um consórcio e vai poder falar o que quer ou o que não quer. Então, não seria mais correto que a gente falar o seguinte, olha, Petrobras é operadora com 30%, mas ela não pode participar do monopólio. Olha o que aconteceu com as chinesas. Escrevi vários artigos agora, antes do leilão de Libra, se vocês pesquisarem, lá vocês vão achar. O que aconteceu? Eu não podia ter gente do mesmo grupo econômico em consórcios diferenciados. Então, eram 3 empresas chinesas, a Sinopec e a outra chinesa que entrou, elas são maiores que a Petrobras, são do tamanho mais ou menos da Petrobras, só para vocês entenderem. Lá, a China é tão grande, tem 2 Petrobras. Mas eu tinha a Sinopec, que já opera no Brasil, né, que é sino-espanhola, e tinha uma quarta chinesa, nova entrante também. Então o que acontece? Houve uma discussão e a ANP, no primeiro momento, falou: as chinesas só podem entrar se for no mesmo consórcio. Eu escrevi um artigo excelente, maravilhoso. Aí depois a ANP volta atrás, falando: não, elas podem entrar diferentemente. Peraí, mas o controle acionário dela não é sempre o governo chinês? E quem é o patrão não é um sujeito que pode pedir informação? Ou seja, eu não sei como é que é a estrutura do senhor na casa do senhor, mas na sua casa, a sua mulher manda e o senhor pede informação, não é isso? É assim que eu faço na minha casa. Minha mulher está achando o quê? Só conversa comigo de joelho. Eu sempre estou embaixo da cama e ela está lá falando, né, me dando a bronca. Então o que acontece? O que a gente tem que pensar é que existem pequenos acertos que a gente tem que fazer. Então a parte tributária, e o que a gente está vendo? Crise agora na energia elétrica, que existem soluções que passam por isso. Porque o pré-sal vai ser um manancial de gás. Ele vai ser um exportador de petróleo, como disse o Adriano. O Brasil vai ser um exportador de petróleo. Mas vem cá, nessa curva de consumo do petróleo, nós vamos conseguir autossuficiência? É uma política? Se for, vamos colocar uma autossuficiência como política. Porque na energia elétrica eu tenho uma definição de política, olha só, modicidade tarifária. Eu tenho que fazer todo o esforço para levar energia para casa de cada um de vocês com modicidade tarifária. Mas no petróleo, ninguém está falando que é autossuficiência é energia, ninguém está falando se vai ter uma desoneração. A gente já desonera tanta coisa tributariamente falando, e essa conta vem de algum lugar. Porque se alguém não paga o imposto, não tem almoço grátis, alguém vai ter que pagar. O tempo já acabou, não é isso? Então vamos lá. Então eu vou só colocar para vocês, deixa eu ver se tem algum ponto que eu queria lançar. Então, no balanço é o seguinte, a experiência é boa, mas eu acho que não precisa esperar 20 anos.
A gente tem ajustes que têm que ser feitos, ajustes que têm que ser sugeridos. A discussão da sociedade dos projetos ficou só na discussão dos royalties. As discussões ambientais, as discussões operacionais. Não adianta eu ter conteúdo local sem eu dar condições para a indústria. Vou dar dois exemplos. Exemplo de sucesso no Brasil. Indústria de armamento. Foi feito um conteúdo local, né, uma reserva de mercado. A indústria do armamento no Brasil foi um grande sucesso. Quando teve a guerra Irã-Iraque, você ia lá, olhava lá na televisão, aquele lança-foguete, era o Astros 2, totalmente brasileiro. Aí o governo americano falou, pronto, não pode dar manutenção não. Aí sufocou a guerra. Agora, indústria política de reserva totalmente fracassada. Lei de informática, vocês lembram da reserva de mercado de informática? Quem for dos anos 80 vai lembrar. Proibiram a importação de computador, todo mundo pirateava. Então a indústria local, ela tem que vir nitidamente com mecanismos. Então não é fácil, a solução realmente não é fácil. Ou seja, eu estou falando que parece, ele está sugerindo para fazer aquilo. Ou seja, a gente tem feito o CERN e outros organismos do IBP. Eu só sou um pouco mais contundente do que o IBP para falar institucionalmente, mas é porque eu estou aqui como professor, entendeu? Mas existem projetos, a gente faz estudo, a gente manda, a gente conversa, a gente provoca, e sim, sem que se mude a decisão política. Se a sua decisão política é essa, e aí não interessa para o estudioso qual o governo, interessa que a regra seja clara e o mecanismo seja eficaz até para se chegar naquela decisão. Então, só para terminar, eu lembro daquela história do mineirinho que estava agachado de cócoras na estrada, passa um sujeito na estrada e pergunta assim, ô companheiro, o senhor sabe que essa estrada para onde ela vai? A mineirinho falou, sei não, senhor. Aí ele falou assim, essa cidade que eu passei aqui, o senhor sabe qual que era? Aí ele, sei não, senhor. E se eu seguir aqui onde? Qual que é o próximo vilarejo? Não sei não, senhor. Aí ele olhou assim, falou, pô, mas o senhor não sabe nada? Ele falou, sei não, senhor. Mas eu não estou perdido, né? Então, o importante é que a gente não fique perdido e que qualquer que seja a opinião que a gente tenha, esteja aberto ao debate, tenha fundamento e a gente queira, isso sim, estar construindo e contribuindo para que o Brasil possa fazer valer os princípios constitucionais e a política econômica assim definida. Muito obrigado. Primeira, eu tenho duas perguntas, mais ou menos no mesmo tema, uma para a Herdana, outra para o Antônio. Primeira pergunta. Desde o descobrimento, nós vendemos recursos naturais e especialidades, o que a faz acreditar que agora seria diferente? E você falou que nós vamos utilizar o recurso do petróleo para o futuro, não é? Qual seria o futuro? Vendermos alguma coisa que não recursos naturais? Qual será o legado? Qual a sua expectativa? Para o Antônio. Como evitar que 1% sirva apenas para pagar as despesas normais do corpo técnico, o 1% que você mencionou, do corpo técnico das empresas, não impedir, ele sirva, como você evitar cair nessa armadilha, que ele simplesmente seja desviado para pagar os custos normais do corpo técnico das empresas de IP. E ou complementar a remuneração dos corpos docentes das universidades, que é o que vem a acontecer. Eu sou professora, então eu acredito que capacitar a população para desenvolver outras ferramentas que não só a venda de recursos naturais é o caminho também do país. Vender recursos naturais, na minha opinião, é importante, mas você precisa criar outros mecanismos para desenvolver outros setores e não prejudicar, por exemplo, a indústria a partir do momento em que você direciona recursos só para o recurso de exploração mineral, ao invés de também direcionar para a indústria e outros setores. Então, assim, em termos de expectativa, eu acredito que é possível sim, como eles conversaram bastante, fazer uma política de desenvolvimento da indústria nacional
Existe toda uma política de conteúdo local, inclusive a ANP penaliza aquelas empresas que não aplicam aquele percentual estabelecido em contrato de concessão e na partilha de produção. O que eu tenho escutado é que a ANP ela tem sim penalizado as empresas, ela não tem sido compassiva no sentido de dizer, não, vamos passar por cima e não vamos respeitar o conteúdo local. Ela tem sim. Então isso já traz, digamos, um certo teor otimista para o futuro, a partir do momento que a gente está direcionando uma boa parte dos recursos, tanto da área de concessão, cessão onerosa, partilha de produção, para o investimento em pesquisa e desenvolvimento do país, que tem sido, digamos, ao longo desses últimos anos, fundamental para o desenvolvimento de pesquisas. Eu, por exemplo, eu tenho um doutorado em energia, eu fui bolsista da Agência Nacional do Petróleo durante a graduação, durante o mestrado. Então, eu sou um resultado também, digamos, desse potencial aberto a partir de 97. Não só o meu percurso acadêmico, mas todos os estudantes que são bolsistas, que fazem parte do programa de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, essa é o principal legado que eu acredito que a gente está tendo desde a década de 90, que teve a abertura com a emenda constitucional número 9. Isso sem falar de todos os aspectos tecnológicos que o colega da Petrobras pontuou. Então, eu acredito, não só, digamos, uma profissão de fé, mas sim a partir de dados, de que uma boa parte dos recursos de P&D tem sido direcionado de forma condizente com o que a indústria de petróleo precisa e as ferramentas criadas pelos modelos brasileiros. Obviamente a gente não teve muito tempo de discutir do modelo, da cláusula do conteúdo local brasileiro, mas se você pegar outros modelos e essas cláusulas em outros países ao redor do mundo, o modelo brasileiro, a cláusula brasileira, ela é bem condizente, porque ela prevê um percentual e ela traz uma punição, uma penalidade se a empresa não cumpre. Então você tem ferramentas que você direciona, digamos, o país para uma perspectiva de não somente continuar sendo, digamos, esse vendedor de recursos naturais. Então eu acredito fazer nesse um contraponto. Eu queria aproveitar a questão para perguntar o seguinte, até para o IPP, que a ideia é que você cria aqui uma indústria de petróleo que exporte tecnologia e que os fornecedores não fiquem restritos à Petrobras, mas sejam fornecedores de uma cadeia produtiva que consiga se internacionalizar. Dá para ver esses sinais ou ainda é muito cedo para se analisar essa questão? Alô? Bom, esse debate eu acho que é dos mais interessantes. A gente poderia passar a tarde inteira aqui só no tema de conteúdo local. Até sugiro que você faça um específico para esse tema. Bom, primeiramente, eu não tenho dúvida que o professor está colocando, dentro da política de desenvolvimento de recursos que foi estabelecido pelo governo, ele trouxe uma ferramenta importantíssima que se chama conteúdo local. Então, eu acho que tem algumas questões que a gente precisa dividir. Uma questão é a política de conteúdo local. E a política de conteúdo local ela é um elemento de política industrial. Então, ela não é único. Então, talvez a colega, como ela colocou, ela é um elemento de estímulo. E ela só funciona como um todo se todos os outros elementos necessários para que a política de estímulo tenha sucesso, você precisa ter uma política industrial no entorno. Então, por exemplo, você diz o seguinte, olha, eu quero que se faça 60% de conteúdo local numa embarcação. Se o operador ele vai ao mercado, ele tenta comprar uma embarcação e não existe uma política de fomento para a existência dessa embarcação, a pergunta é de que é o papel para que exista a embarcação. Ele é do operador, onde o papel dele é fazer produção de petróleo, ou é desenvolver embarcação. Logicamente, as empresas todas elas se veem como parte da obrigação e elas têm um papel para colaborar
nessa política de desenvolvimento. Então, nós temos vários elementos. Então, um elemento, o elemento política de conteúdo local, ele é um elemento indutor, é um elemento que gera o volume ou gera a demanda. Agora, para que ele se materialize como o potencial, e o Adriano citou, quer dizer, o objetivo do governo não é criar uma reserva de mercado com essa política, mas sim uma indústria que seja competitiva em preço, prazo e qualidade. Então, as restrições e a preocupação, talvez, como um todo, é que só criar a política e as restrições com multa, na verdade, vire um protecionismo. Se você não tiver os outros elementos de política industrial que vão induzir que esta capacidade venha a ser instalada, que haja um investimento e que esse investimento seja verdadeiramente competitivo. Então, o que nós precisamos ter para que o todo funcione, não sei se essa é a sua pergunta, é ter todos os elementos de política industrial, quer dizer, o conteúdo local, que todos nós concordamos, até eu gostei da colocação, ninguém pode ser contra uma política de conteúdo local, o que se pode discutir é a forma como ele foi implementado. Mas o conceito do conteúdo local, ele é amplamente aceito, amplamente suportado por toda a indústria, e a discussão que geralmente existe no entorno do conteúdo local é o seguinte: o que se faz, ou como é que você pode imputar ao operador toda a responsabilidade se nem tudo estiver disponível? Posso complementar ainda? Pode. E aí, olha só, você tem um objetivo. Nós temos 3 tipos de legislação, 2 tipos basicamente de legislação, que quando a gente pensa na questão de conteúdo local, tá? É preventiva ou punitiva. Pense sempre nesse conceito, preventivo e punitivo. Eu, por exemplo, professor, eu não acredito na punição. Por quê? Aquela minha conta só aumenta a punição. Então, o conteúdo local, o que o Adriano falou? Que numa das propostas de avaliação para eu pegar um bloco exploratório qualquer, um regime de concessão, uma das questões é o meu nível de conteúdo local. Só que o grande ponto é que eu tenho um nível de conteúdo local mínimo. Então, ou seja, tinha que se fazer ao contrário. A indústria nacional, quem tiver nível de conteúdo local nacional, vai ser um bônus. Aí você incentiva. E não você falar, se você não tiver, eu vou te punir. Porque o empresário, ele é movido pelo incentivo. Então, se você pega a legislação ambiental, se você fala, olha, que eu vou investir na área de P&T, eu em que pese mestrado, eu posso dizer, a ANP fala que a atividade jurídica, tese de doutorado na área de direito, não pode servir para P&D. Então eu posso fazer a solução escrita de todo o problema regulatório brasileiro, nenhuma empresa vai poder adotar como P&D. Então não chama advogado para esse negócio não. Mas, por exemplo, vamos lá, P&D, objetivamente falando. Primeiro, mudar a lei de patente. O do Brasil hoje, para você depositar uma patente ou para fazer é perigo você pegar um voo e ir para o Paraguai e fazer por lá. Tá? Tanto que os escritórios de patente do Paraguai, olha o tamanho dos escritórios lá, você vai ver por quê. Porque é muito. Então, modificar. Segundo, olha o exemplo de Taiwan. Era uma indústria copiadora há 15 anos atrás, copiadora. O que eles fizeram? Maciça propaganda na população e deram incentivos para a criação da indústria local. Taiwan, hoje, para quem não sabe, se orgulha de ter a patente do pendrive. Entendeu? E simplesmente o tribunal, a corte de propriedade intelectual de Taiwan, que fica lá em Taipei, é o tribunal de justiça mais avançado do mundo. Eles têm lá 30 professores, doutores de todas as áreas de conhecimento humano para auxiliar os desembargadores para dizer se aquela tecnologia é nova ou não. Então, ou seja, muda a lei de patente, tá? É a primeira coisa para aprender. Segundo, tem que se chegar num consenso. E aí teve alguém do SEMPES que falou aqui cedo, por que o SEMPES foi criado? Quem é a maior empresa do mundo que registra patente? É a IBM. Por quê? Aqui ainda tem muita confusão entre o pesquisador e a empresa que quer investir em P&D. Estão em lados opostos da mesa. A empresa quer investir em P&D, o pesquisador fala assim, mas eu quero a patente do seu produto. Peraí, você vai deixar de ganhar dinheiro para investir no negócio, para você não ter... porque você não tem algo que você ainda não criou? Ele falou, sabe o que está acontecendo em Santa Catarina? Tem uma norma da Universidade Federal de Santa Catarina que diz que nenhum chefe de laboratório ou titular, que no sistema universitário é uma autoridade, pode conversar, por exemplo, com a Celesc.
que é a empresa de energia do Estado, que é, por lei, obrigada a investir 1% do seu faturamento em P&D. Então, tem algumas coisas que a gente tem que pontualmente trabalhar e modificar. E aí sim, eu acho que tanto P&D quanto conteúdo local vão ser modificados e vão desenvolver. Há 500 anos nós exportamos recursos naturais. Então você acredita que agora será diferente. E aqui a você eu perguntei do 1%, como é que fazer para que ele vá para o P&D e não que ele pague as despesas normais técnicas. Então deixa eu terminar essa questão. Primeiro, que eu acho que tem um engano do seu entendimento, que não existem despesas normais técnicas. O que existe é o seguinte: existe uma previsão em lei que diz o seguinte: do 1% você pode usar 50% para fazer pesquisa própria. Então, quando uma empresa tem um CEIPS e ela tem todo um processo de pesquisa, ela faz pesquisa. Não é, eu acho que você precisa tomar só cuidado com o tipo de abordagem que você está dizendo. Você está falando um desvio do dinheiro. Ele está sendo usado para pesquisa interna, o que é absolutamente permitido por lei. A segunda questão é que os outros 50% você é obrigado por lei a aplicar nas universidades. Logicamente, o que está acontecendo é que esse 1% está sendo aplicado nas universidades. Ele está gerando, e ele está gerando até uma distorção, porque na medida em que a gente está começando, o volume de dinheiro está ficando tão grande, que você chega ao ponto que ele gerou uma série de resultados positivos, e agora você chega num ponto onde a quantidade de recursos é maior do que a disponibilidade de doutores para fazer pesquisa. Então, o que acontece quando você tem esses desbalanços? Você passa a não ter capacidade de fazer pesquisa, você precisa resolver o problema investindo na universidade. Então, a gente está capacitando laboratórios. Então, a gente está tendo os melhores laboratórios nas universidades, mas a gente não tem os pesquisadores para fazer a pesquisa. Então a gente está chegando num ponto que a gente precisa começar a repensar como é que a gente gera valor. E aí tem um elemento que foi trazido pelo colega que é importantíssimo. Da experiência internacional, quem gera inovação não é a universidade. Quem gera inovação é a empresa. Por quê? Porque ela tem um problema prático para resolver. Então, você só inova ou você só gera uma tecnologia quando você tem um problema. E como é que funciona lá fora? A empresa que tem um problema, ela vai à universidade dizer o seguinte: eu preciso resolver este problema. E a parceria empresa direcionada, que se inicia a partir da empresa com a universidade, é que gera a inovação e a tecnologia. Então, a experiência que se tem no mundo funciona assim. E o dinheiro, quer dizer, a regra do 1% é muito clara. O que nós temos trazido para a discussão como MP, a nossa proposta é que parte desse 0,5% que hoje só existe a obrigatoriedade de se colocar na universidade, que possa ser usado de forma diversa. Você possa tanto usar a universidade, quanto uma empresa que tem um centro de pesquisa e ela tem um problema prático para resolver, que você possa também fomentar, e aí sim tecnologia, como a gente quer, que é o desenvolvimento tecnológico local, através da aplicação direta na indústria. Porque a indústria vai buscar a universidade para criar tecnologia, e aí você vai criar tecnologia local. Então, não sei se eu estou respondendo a sua questão, mas o desvio eu acho que você está um pouco biased. Eu vou dizer para você, sim, na verdade o que eu falei sobre conteúdo local foi um exemplo. Foi somente um exemplo a partir para justificar a minha posição de acreditar na oportunidade e na capacidade do país gerar valor com esses recursos. E, na minha opinião, sim, esse método de você incentivar a empresa, ele deve ser adotado pelo Brasil, porque você aperfeiçoa a cláusula de conteúdo local. Mas só o fato de existir a cláusula do jeito que ela é escrita, comparativamente a outros modelos de contrato existentes ao redor do mundo, o Brasil ele traz aspectos positivos em relação a outros países. Só uma coisa rápida: toda a política, eu acompanho o de política industrial, muito, o que teve de política industrial nos últimos anos aqui é uma barbaridade. A única política industrial que funciona é aquela que cria uma demanda. Você tem a demanda assegurada. A saúde está fazendo isso de uma forma extraordinária. O Ministério da Educação tem feito alguma coisa. A defesa, que você mencionou, é em função de compra pública. Então, a compra é o elemento central. Agora, os outros elementos, tem o Inova, todo o sistema aí do Brasil Maior, tudo, tem muita dificuldade para entrar
de setores novos aí, porque eu já estava com o pessoal da FINEP. Nos Estados Unidos, você entra em 10 startups, se uma der certo, é vitorioso. Aqui, você entrar em 10 startups, uma der errada, o Tribunal de Contas cai em cima. Ou seja, então você tem no Inova, a empresa que foi lançado para completar esse ciclo, o BNDES, a visão do BNDES é trabalhar em cima de setor tradicional. O dia que foi lançado a nova empresa, eu contei a história aqui, frigoríficos que o BNDES bancou, coisa inacreditável, setor de baixa tecnologia, o que ele bancou. E já tinha Optus lá em São Carlos, uma empresa de ponta, na área de satélite, na área de lentes para satélite, tudo. Ela precisou de um recurso para adquirir uma empresa americana, quando estava bem no fundo do poço. A economia americana ficou, o BNDES, 5 anos enrolando. Então você tem problemas culturais, mas a demanda é o ponto inicial aí para você fazer a grande política. Pessoal, agradeço muito, outra mesa muito rica aqui. Nós vamos trazer um pouquinho a próxima chegada. A gente volta às 2h30 para dar um tempinho para o almoço aí. Muito obrigado a todos os presentes. Não.